né? Aí, pronto. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Estão me ouvindo? Só dá um oizinho aí, um sim. Estão me ouvindo direitinho ou não? Sim, beleza. Então tá bom. Pelo menos a Kate falou que está me ouvindo. Tá, então vamos embora. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente resolveu fazer essa reunião online, primeira, para a gente poder falar das mudanças que ocorreram na legislação, falar um pouco da legislação, um pouco do papel do AEE. Só um pouquinho que está dando uma microfonia aqui. Estão vendo, Kleber? O que é? Está acontecendo? Eu falo e me escuto ao mesmo tempo. Pode ser o meu. É isso mesmo. O Kleber daqui já consertou. Baixa mais, Kleber, que está dando retorno. Que nem o Tim Maia, está dando retorno. Pode desligar, Kleber, que não está. Fechou? Agora sim. Agora é ruim, né, a gente falar com um fantasma aqui do lado respondendo para a gente. Então, a gente resolveu fazer essa reunião online, a princípio, porque para não precisar chamar vocês duas vezes aqui. A gente precisa falar de um assunto bastante denso, que é legislação, e fazer todos os documentos novos aí na prática, junto com vocês. Os documentos estão prontos, formatados. A gente pensou, né, nos documentos de estudo de caso, do PAEI, do PEI, desde o ano passado, quando, na verdade, em outubro, que a legislação saiu, a gente já se debruçou nos estudos, depois a legislação ficou congelada, em dezembro veio finalizada, e aí nós fizemos uma formação agora, em fevereiro, com a doutora Flávia Marçal, que foi justamente a pessoa que ajudou a escrever o parecer 50, e que foi responsável também pelo decreto 12733, que mudou esse decreto atual, 2686, qual a gente vai falar. Então, e elucidou outras coisas também que não estavam dentro da nossa observação do nosso trabalho. Então, vocês vão estranhar um pouquinho, assim como nós estranhamos também. Então, para falar dessa parte mais densa, a gente resolveu fazer primeiro essa online e depois vocês vêm para fazer a parte prática no preenchimento dos documentos. E o que eu falo? Tá pronto, tá padronizado? Tá. Mas esse momento vai ser bastante importante vocês estarem aqui para o preenchimento desses documentos, porque se tiver alguma coisa ainda que não está adequado ou não está dentro do nosso escopo, não do nosso escopo de trabalho, porque está tudo dentro do escopo de trabalho, mas que não é viável, ou da forma que está não é mais adequada, a gente ainda tem tempo de mudar, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a falar do AE agora sobre a perspectiva desse novo decreto. Pode passar. A equipe da gerência continua a mesma, não houve alteração, não houve mudança, né? Eu continuo a gerente, Valéria, Denise, Valéria, Mari, Giselda, Kleber, Joelma, Elaine e Cris, mais focado com as questões do fundamental, Denise e Paula com educação infantil. Precisamos de mais pessoas? Com certeza, mas não nos liberaram. Mas, enfim, essa outra é a parte que a gente, né? A gente toca em frente, vamos lá. Mas continua a mesma equipe, tá? A gente vai bater várias vezes nessa questão, pode passar, do público da educação especial e da garantia de direitos, né? Vou aqui. Da garantia de direitos do nosso público. Então, vamos lá. A gente vai falar muito daqui para frente dos 4 pilares essenciais para a inclusão efetiva dos alunos com deficiência. Todo mundo sabe quem é o público, né? Então, vamos lá. São estudantes com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla,
transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Mas ainda tem um questionamento. E TDAH, TOD, dislexia é público? Não, gente, não é público. Eles têm uma legislação específica para eles, e embora na legislação deste público venha dizer de um atendimento educacional, ele não é o atendimento do AE, tá? Não é o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional para este público está dentro do planejamento escolar, né, de adaptações no próprio planejamento que favoreçam a necessidade deste aluno que tem essa condição. Mas ele não é público de AE. Mesmo ele não sendo público de AE, eu posso fazer PEI? Não. E agora, com a formação, ficou muito mais claro isso para a gente. Quando a gente começa a inventar moda para aquilo que não está na lei, a gente começa a dar ideia, né? E aí degringola todo o nosso trabalho. Então, não se faz estudo de caso nem PEI para este público. Então, o nosso público é muito específico, ele vem desde a Constituição, já dizendo quem é este público, o decreto de 2011, a resolução número 2 de 2011, que traça as diretrizes da educação especial, define esse público, e a LBI de 2015 vem e joga pá de cal em cima do assunto. Ponto. Alunos, público da educação especial, né? Público, né, da pessoa com deficiência são as pessoas com deficiência física, intelectual, mental, visual, auditiva, múltipla, TEA e altas habilidades, superdotação. Tá? Então, esse é o nosso público. E aí, tanto a LBI quanto o novo decreto e o parecer 50, ele vem muito fortemente falando dos 4 pilares essenciais para uma educação efetiva, que é o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem. O acesso a gente dá através da matrícula. Então, a gente dizer hoje que o ensino do qual nós atendemos nessa modalidade da educação infantil até o fim do Fundamental 1, mais a EJA, os alunos estão fora, né, os alunos com deficiência estão fora das matrículas? Não, não estão. Basicamente, todas as pessoas com deficiência, né, as crianças com deficiência nessa faixa etária, estão matriculadas. Então, o acesso a gente deu. O acesso está ok. E a permanência deles? Né? A permanência deles vem desde a eliminação de barreiras, né, e a oferta dos apoios necessários. E a gente sabe que isso não está legal. Né? Na questão de eliminação de barreiras, se a gente falar das arquitetônicas, tudo bem, as escolas têm, ainda que tenha alguma questão aí arquitetônica, a gente ainda consegue fazer adaptações que favoreçam a participação e a permanência dessa criança que tem uma condição aí de mobilidade de acessar. Né? Mas a gente tem outras barreiras dentro da escola que acaba não favorecendo a participação, né, e a permanência deles. Por exemplo, a gente tem muitas crianças aí que não vão todos os dias, ou que vão e ficam com horário reduzido. Aqui a gente não está criticando e nem dizendo que está errado ou está certo. Tá? A gente está apontando que estas questões não favorecem a participação e a permanência da criança na escola. Consequentemente, afeta na participação, né, que é a inclusão efetiva deles nas atividades escolares, e a aprendizagem, né, que é a garantia dos recursos e estratégias, né, os serviços especializados, né, e a aprendizagem dele ao longo da vida. Né, e a aprendizagem formal dentro da escola, que o papel da escola é esse, né, de ensinar a criança ou chegar na alfabetização, ou ter uma aprendizagem ali funcional, que ele consiga ter uma independência com autonomia, cumprir o nosso papel enquanto professores. E quando a gente deixa essa criança menos tempo dentro da escola, ou nem todos os dias, a gente fere nesse princípio de permanência e participação. E aí, pensando nesses 4 pilares, eu acho que esse decreto veio justamente para reformular tudo isso, trazendo as novidades da questão do estudo de caso, né, do PAE e do PEI, né, para a gente tentar dar essa garantia de participação e permanência. Eu acredito que muitas coisas da permanência das crianças na escola, né, quando a gente esbarra na questão da oferta de apoios, é o mais grave. Então, talvez esse documento, da forma que veio agora, ele escancare
as necessidades da escola, as necessidades do aluno, e para a gente seguir um passo mais profissional aí da oferta desses profissionais, né? Até porque a gente vai ver ali na frente, quando a gente for falar especificamente do profissional de apoio, tem também a questão da formação desse profissional de apoio, que não é qualquer um, né? Pode ser estagiário, poderia até ser estagiário se ele tivesse uma formação de 180 horas, e para a gente fazer uma formação de 180 horas para esse estagiário, ele teria que permanecer conosco, porque a gente não vai fazer investimento em alguém que fica apenas 2 anos, né? Então, tem uma série de questões aí que a gente vai discutir também, mas a gente vai focar daqui para frente nesses 4 pilares: do acesso, da permanência, participação e aprendizagem, né? Na questão da eliminação de barreiras, né? E muitas das barreiras que eu falei não são só as arquitetônicas, tem as comunicacionais e as atitudinais, que são as mais graves, eu acho que dentro da escola, e que a gente vai, pelo menos, a gente vai tocar nessa ferida da questão da comunicação e da atitudinal, né, para garantir a permanência dos nossos alunos. Então, vamos lá. E aí a gente vai falar da finalidade do atendimento educacional especializado, o AE. A gente tem muito claro isso na cabeça. Pode passar. A gente tem muito claro a finalidade do AE na cabeça, mas a gente tem agido e feito, às vezes, de forma equivocada. E daqui para frente, principalmente com a questão do decreto, com a nova portaria que saiu, foi publicada no sábado, né, a 16 de 2026, a gente vai redefinir o papel do AE. Aqui a gente vai fazer a meia-culpa, né? Porque a gente tinha um AE muito potente, e a gente percebeu que esse AE era muito potente quando a gente estava mais próximo, né? E atuando diretamente ali nas questões do atendimento educacional, né? Nas questões da sala de recurso. E também a gente vai falar muito disso, da diferença de AE e de sala de recurso. Quando começou a inverter um pouco os papéis e a gente começou a cair nessa situação de ir para a escola para resolver coisas pontuais, de falar com família, de fazer um atendimento ali só dentro do trio gestor, o quinteto gestor, junto com família, e aí a gente se perdeu no caminho aí com o AE, né? Hoje a gente vê no contraturno, na sala de recurso, os professores do AE fazendo atendimento com as crianças com apostilas, com cadernos, com apostilas, tal. Está errado? Assim, não é que está errado porque a gente precisa ter uma forma de registro, mas se o atendimento ele é personalizado para a criança com deficiência, a gente tem visto copia e cole. Apostila para todas as crianças é apostila igual, sendo que a gente sabe que as crianças são diferentes, né? Tem que fazer o registro? Sim, tem que fazer o registro. É para acabar com a apostila, acabar com o caderninho? Não, a gente vai fazer o registro diante da necessidade do aluno, em cima do meu planejamento. Então, algumas coisas a gente vai ter que repensar nessa questão desse registro com a apostilinha e com o caderninho. Se a gente sabe que o AEE ele traz uma outra questão aí, que é identificar as barreiras que dificultam que a criança acesse o aprendizado na sala de aula. Ora, se ele não sabe ler, né, tem essa dificuldade, eu vou ficar fazendo caderninho, apostilinha para ele, sendo que ele na sala de aula ele também tem? Eu posso ajudar a fazer caderninho, apostilinha para o professor de sala de aula aplicar lá na sala de aula. Mas no AE a gente tem que trabalhar, e isso, não sei se vocês vão lembrar, na época, quem estava, né, na época da pandemia, eu e a Beth e a Érica ainda, nós fizemos uma formação com vocês falando justamente do papel do AE e o que o AE tem que trabalhar. O AE tem que perseguir, nessa questão das barreiras de aprendizagem, as questões ligadas às funções cognitivas da criança, o que cognitivamente, em que fase cognitiva essa criança está, o que está acontecendo que impede esse aprendizado, nas funções executivas, de como essa criança autogerencia o seu dia a dia, né? O seu controle inibitório, né?
e nas funções conativas, que são as questões socioemocionais das crianças. Lá atrás a gente tinha falado isso e a gente não. Aí a gente tentou fazer um currículo para o AE, que ainda está no sonho, mas a gente não conseguiu realizar. E a gente pensou nessas questões, né, novamente, trouxemos novamente a baila, tanto é que vocês vão encontrá-las na nossa portaria, né? Que a gente vai ter que fazer um trabalho com a E focado nessas funções, nessas habilidades, e isso também está de acordo com o PAE, né? Que a gente vai avaliar realmente as habilidades da criança, e aí a gente vai tratar essa criança de uma maneira mais personalizada. Né? E aí, se o personalizado dentro, se tiver pastinha, tiver apostilinha, caderno, para eu anotar o registro dessa criança de maneira personalizada, que foi feito para ela, mas eu executei lá atrás tudo que era de recurso tangível para essa criança, é uma coisa. Agora, eu tenho a criança que vem para o AE com uma apostilinha pronta só para dar ali uma palavra cruzada, ou então. Um roteiro. Tem um roteiro aí, né, de formativa, de atividades para a criança, isso a gente precisa, né, avaliar bastante. E aí, a finalidade do AE, ele vai trazer para a gente bem essa questão dessa diferenciação aí do que é o atendimento educacional especializado e o que é a sala de recurso multifuncional. A sala de recurso multifuncional é um local onde pode acontecer o AE, né, e ela funciona no contraturno escolar. O AE não funciona só no contraturno escolar. O AE tem que estar presente na escola como um todo. E por isso que a gente falava tanto já da questão do colaborativo, e hoje também esse decreto ele vem trazer mais luz ainda para essa questão do colaborativo. Né? A finalidade do AE é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade. Ora, se a criança está na sala de aula e ela precisa de um recurso, né, pedagógico de acessibilidade, o AEE do turno, que a gente chama do colaborativo, ele vai ajudar nesse recurso de acessibilidade. O AE precisa eliminar as barreiras, eliminar e minimizar as barreiras para que essa criança chegue a ter mais participação e aprendizagem. Ora, se o problema para ela ter a participação e a aprendizagem é na sala de aula, no turno do professor do AE, é lá que o AE vai funcionar. Desenvolver autonomia, comunicação e habilidades funcionais acadêmicas. Se a criança está na sala regular e ela precisa de uma comunicação alternativa, aumentativa, é lá que a OAE vai atuar. Se ele tem uma questão de funcionalidade, uma criança com deficiência física, e precisa de uma adaptação para ele participar da sala de aula, é lá que a OAE vai funcionar. E é no turno da criança, obviamente. Né? E a mesma coisa nas funções acadêmicas. A gente, por muitos anos, né, e aqui o último, né, apoiar o processo de escolarização na classe comum. E aí a gente fala que o AE não substitui o ensino regular. Por quê? Porque tudo isso que o AE vai estar fazendo não é lá na sala de recursos, não é retirando o aluno do espaço dele e levando para a sala de recursos. A sala de recursos, como o próprio nome diz, é um recurso e que quando o aluno vai para essa sala, ele vai fora do horário escolar, porque ele vai no contraturno escolar. E lá também acontece o AEE, dentro da proposta que você fez, quando você identificou quais são as barreiras que ele não acessa a aprendizagem. Então, é lá na sala de recursos que eu vou trabalhar. E aí que a gente fala, eu sou professor de AE, todo mundo aqui é professor de AE, e a gente sabe que é muito mais confortável, às vezes, eu ter todos os dias, ou todas as vezes do atendimento de um aluno X, do aluno Y, lá na minha sala eu fecho a porta e lá eu vou trabalhar e eu estou tranquila e sossegada. Se a sala de recursos ela é um recurso, então ela não é finalidade total. Se eu vou fazer uma adaptação de comunicação alternativa para essa criança, óbvio que eu preciso de um espaço mais reservado, mais silencioso, com elementos que eu consiga fazer uma prancha de comunicação, que ele vai usar lá na sala regular, que ele vai usar dentro da escola, fazer uma rotina específica para esse aluno.
e aí eu vou fazer na sala de recursos junto com ele. Mas se de repente essa criança tem seletividade alimentar e está dentro, e isso é uma barreira também para ele dentro da escola, e está dentro do meu plano de AE, a seletividade alimentar dessa criança, eu vou trabalhar lá junto com os outros, na hora da alimentação, né, na hora da merenda, junto com a cozinheira, explicando da necessidade dessa criança, da alimentação dela ser diferente, né? E como que a gente vai fazer para ela experimentar outros sabores, né? É a participação de vocês muito próximo com a família, mesmo com fone, não está conseguindo escutar direito? Será que eu estou falando baixo? Não, eu estou falando que fica no intervalo. Tá, entendi. Essas coisas. Então, é isso que nós, enquanto equipe, né, de AE, temos que identificar dentro da escola e, junto com a gestão, pensar em outros locais que mude, né? As crianças ficam tampando os ouvidos, não dá. Daqui a pouco dá dó, né? Dá dó. É verdade. Bom, voltando lá, a gente falar da questão da sala de recursos. Então, isso que é importante a gente entender é a diferenciação do que é o atendimento educacional especializado e do que é a sala de recursos, onde cada um acontece, para a gente entender o que a legislação e o parecer 50 trouxe de mudanças para a nossa prática, tá? As finalidades do AE, a gente vai identificar lá na resolução do Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Educação Básica, número 2 de 2001, no artigo 6, que isso não foi mudado. Ela é de 2001 e essa resolução ela institui as diretrizes do trabalho da educação especial na educação básica. E ela não foi mudada, não foi revogada, ela continua em uso. Aí a gente, falando agora, né, mais especificamente do decreto 12686 de 2025, lá no artigo 6, a gente vai ter os objetivos de novo do AE. E se a gente verificar que são essas das finalidades que a gente acabou de falar, que aqui está mais resumido, mas está lá que os objetivos do AE é qualificar as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem dos estudantes que são público da educação especial, identificar estudantes que são público da educação especial por meio do estudo de caso, desenvolver e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade, contribuir para o desenvolvimento de recursos didáticos e estratégias pedagógicas, sistematizar a articulação do trabalho dos diferentes profissionais da educação envolvidos com atendimento aos estudantes que são público da educação especial, promover condições para a continuidade de estudos dos estudantes que são público da educação especial até os níveis e etapas de ensino mais elevados, e fomentar e integrar as ações intersetoriais, notadamente entre as áreas que compõem a rede de proteção social. Tudo isso daqui está falando qual é a finalidade, o objetivo do AE. E aqui em nenhum momento está dizendo que isso daqui é feito na sala de recurso multifuncional. Então, isso traz luz para a gente de identificar que o AE ele é feito no turno de aula, da mesma maneira que a gente faz o atendimento de contraturno, que é mais individualizado. Então, e aí na nossa portaria, no artigo 3, a gente volta falando justamente daquelas questões que a gente falou lá no passado, das funções adaptativas, cognitivas, cognitivas, que esse é o específico da avaliação do AE para que esses objetivos ocorram dentro do espaço escolar como um todo, no período que o aluno estuda, como também direciona o nosso trabalho no atendimento de contraturno escolar. Então, quando a gente falava lá atrás da questão do colaborativo, isso não é da nossa cabeça, tá? Já tinha a própria LBI falando, né, dessa visão do AEE, né? E aí a gente foi tentando arrumar meios para a gente ir colocando vocês dentro desses espaços, colocando uma hora, ainda continua na portaria, uma hora por dia, né, de fazer o ensino colaborativo, mas o ensino colaborativo nada mais é que observar essas finalidades, os objetivos do AE, se isso está impactando na vida do nosso aluno, né, e como que a gente vai fazer um plano junto com o professor de sala de aula regular para que essas barreiras sejam eliminadas, né? Então, os documentos todos, eles vêm conversando entre si
e já não é de hoje. Tá? Pode passar. O Bruno, pelo que eu estou entendendo, teremos mais autonomia para trabalhar as necessidades de cada aluno segundo suas particularidades? Certo? Certo. Mas mesmo assim será necessária a aprovação dos responsáveis? A aprovação dos responsáveis é no contraturno escolar. O quê? Ou somente para os que serão atendidos no contraturno? Eles vão fazer Não. assistir o estudo de caso. A anuência dos pais. Peraí, vamos ver se eu entendi sua pergunta, Bruno. Tem duas situações aí da questão da aprovação dos responsáveis. Primeiro, os responsáveis vão ter que dar a aprovação deles no estudo de caso, participar do estudo de caso, e a aprovação no PEI. E aí, amanhã, quando a gente for falar de PEI, talvez a gente esmiúce um pouquinho mais, mas olha, vamos já deixar isso na cabeça. O pai, ele tem que aprovar o PEI, mas não nas questões pedagógicas, porque isso é responsabilidade do professor. Quem entende do pedagógico é o professor, tá? O pai, ele vai ter que participar na construção do PEI e da anuência dele naquilo que ele considera importante trazer de informação para o professor colocar nesse PEI. Tá? Essa é uma coisa. Para fazer esse atendimento do colaborativo que a gente está dizendo, ou então de fazer as observações do AE de turno escolar, não precisa de anuência de ninguém. E aí, se a gente for falar de contraturno, para vir para o atendimento, aí sim, para a sala de recursos, para o atendimento de contraturno em sala de recursos, precisa sim da anuência dos pais, né? Da autorização dos pais, porque ele é um serviço facultativo, né? Porque os pais vão ter que trazer. Não sei se foi bem isso que eu entendi, mas de qualquer forma, quando você fala que a gente tem mais autonomia para trabalhar as necessidades de cada aluno, segundo as particularidades, sim, a gente vai ter mais autonomia, porém com mais responsabilidade, porque você vai ter que dividir com o professor de sala de aula e orientá-lo no que ele vai ter que fazer para esse aluno ter a participação e a permanência dele, e, consequentemente, a aprendizagem. O Kleber está falando aqui, ó. Um exemplo prático lá, por exemplo, do Janete, que agora o menino saiu, mas a Vanderleia introduz Braille para a menina no contraturno. Ele, no turno dele, que a menina estuda à tarde, vai auxiliar o professor no Braille na sala de aula. O Kleber trouxe um exemplo plástico, que o Kleber fala tão baixinho, que acho que não deu para ouvir, mas vamos lá. A gente vai pegar até um exemplo do que acontece com o Bruno lá no Gianetti, uma situação bastante específica. Por exemplo, tem uma aluna cega. Que a aluna cega saiu, mas quando tinha a aluna cega, a professora Vanderleia, que era do contraturno, introduzia o Braille para a menina, né? Ensinava o Braille para a menina. Bruno, no turno, vai fazer com que a menina tenha acesso ao Braille lá em sala de aula. Né? E aí a gente trabalha também na colaboração entre os professores do AE. Né? Esse é um exemplo mais... A mesma coisa na comunicação alternativa. O professor do turno identificou que a criança precisa de ter uma prancha de comunicação alternativa, o professor vai passar para o professor do contraturno, que vai ajudar a fazer esse material, e o professor do turno vai fazer com que esse material seja aplicado lá em sala de aula. Bom, pode passar. E a sala de recursos, né, que a gente já conhece, que é esse ambiente equipado com materiais pedagógicos acessíveis, com tecnologia assistiva, né? É onde é realizado o atendimento do AE para o professor especialista, onde a gente oferta o recurso de comunicação alternativa aumentativa, Libras, Braille, né? É onde a gente identifica o que impacta na questão do aprendizado, e lá nessa sala ou fora dela a gente vai trabalhar. A criança não consegue aprender na sala de aula porque ela tem uma questão de atenção, concentração, de memória, de rigidez cognitiva, que foi identificado tanto pelo professor do AE do turno, como na minha avaliação de contraturno, então ele foi indicado para vir para o AE no contraturno. A gente identificou também na nossa avaliação que ele precisa, então eu vou trabalhar especificamente aquilo que ele precisa na sala de recursos, para que ele consiga ter acesso na sala de aula regular. Né? A questão dos materiais ampliados, material em braille, recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas. Né?
O objetivo dessa sala é promover condições de acesso, participação, aprendizagem com autonomia da criança. Então, a gente vai fazer de tudo para que essa criança consiga permanecer, participar e aprender, né? Que tenha autonomia. Isso já está na nossa resolução, que eu falo que, olha, todo mundo tem que ter resolução 4 como Bíblia, porque ela fala especificamente do nosso trabalho enquanto professor de AE e quanto trabalho na sala de recursos. Lá no artigo 5 ela já fala isso, e a nossa portaria também, no artigo 10, ela vem trazer também a questão da sala de recursos, né? Que o AE ocorre em todos os espaços escolares e também na sala de recursos. Tá? Você quer falar alguma coisa? Não, vamos passar. E aí eu acho que deu para a gente conseguir conceituar essa ideia que o nosso trabalho enquanto professor de AE, ele é muito mais amplo que o atendimento específico em si na sala de recursos enquanto é turno escolar. Ele é muito mais amplo. Pode passar. E aí, a educação especial na educação básica, como fica? A gente trouxe esses marcos legais, né? A gente tem a novidade do decreto 2686, que ele substituiu o Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, aquele plano de 2008, gente, que a gente se baseou até dezembro de 2025, acabou, né? Não existe mais. Agora, o que se instituiu como Política Nacional de Educação Especial, e não se fala mais de perspectiva, fala de Política Nacional de Educação Especial e Educação Inclusiva, é esse novo decreto 12686, que traz essa novidade de revogar o 7611 de 2011, que falava da aprendizagem ao longo da vida, né? Que também instituía algumas questões do AE, né? Que dava mais aquela conotação de que o AE era somente contra turno escolar, e a Política Nacional de Educação Especial, de 2008, que não está mais sustentada, não sustenta mais, na verdade, nenhum embasamento da educação especial. Né? E isso precisava acontecer, que a gente já vai fazer quase 20 anos dessa política, e as coisas precisavam mudar, precisam se modernizar. Porém, de linhas gerais sobre educação especial, a gente vem desde 96, na LDB, no capítulo 5º, que define o AE como uma modalidade transversal de ensino, que perpassa da creche ao ensino fundamental, e aí a gente tem um problema seríssimo com o AE na creche e no jardim e pré, não só em relação ao atendimento na sala de recursos, mas o atendimento em loco do AE dentro dessa nova perspectiva, né? Porque se a gente está falando que a perspectiva do AE é no contexto da criança dentro da escola, teoricamente a gente precisaria ter mais professores de AE para fazer, ter esta visão e fazer as adaptações necessárias no contexto da educação infantil. Dentro da nossa portaria, a gente fala da nota técnica número 2 de 2015, que define como que tem que ser o AE na educação infantil. E aí ele traz mais especificamente a situação de creche, né? Porque a creche, ela atrela o cuidar e o educar. E na questão da perspectiva do AE, como é que ficaria o cuidar e o educar se o educar não é feito em sala de recursos no contraturno? Né? E como que funciona o AE? É justamente nessa questão da observação, em todos os momentos, o momento de parque, de solário, de banho, de amamentação, lactação dos bebês, que quando você tem um bebê com síndrome de Down, que já está diagnosticado, ou um bebê cego, ou um bebê surdo, a gente tem que ter o AE lá para orientar os professores. Ele não vai fazer atendimento com a criança, ele vai orientar os professores, vai traçar um plano de atendimento educacional especializado para a adaptação dessa criança no âmbito da creche, no âmbito da educação infantil. E aí a gente vai pecar neste momento tão rico dessa mudança, porque a gente não tem profissionais suficientes para que façam isso, para que isso aconteça lá na creche. Mas a gente tem outras maneiras, né? Não sei se vocês conhecem, chama cobertor curto, né? Então, são essas maneiras que a gente tem de cobertor curto,
para tentar dar um atendimento lá, principalmente na creche. Tá? Está falando que aqui é 12.686. Ô, gente, isso daqui eu fiz, desculpa, é verdade, é 12.686. Isso daqui foi ontem, 10 horas da noite, eu colocando os slides que eu queria colocar. Tanto é que não só saiu 12.686, como institui a política de educação especial inclusiva, ele institui a política de educação especial e de educação inclusiva. Então, isso daqui levem em consideração. Então, vamos voltar lá para a LDB, né? Ele orienta o atendimento na rede regular, né? Ele diz quem é o público, ele orienta o atendimento regular desse público, e pasmem, gente, a gente sempre foi induzido ao erro de achar que escolas e classes especiais tinham que ser extintas, né? Mas, mesmo com os novos decretos, com tudo que a gente passou na legislação nesses últimos 30 anos, porque a gente vai ter 30 anos agora de LDB, em nenhum momento essa questão da escola especializada e da sala especializada, quando a criança, e lá na LDB falava da integração, quando a criança não tinha condição da integração, e hoje a gente fala quando a criança não tem condição, né, da plena inclusão, ela pode ser revista e ela pode ser realizada nesses ambientes. E por isso, em cima disso, que a gente pensou com muito carinho e estamos aí implementando as salas de transição, com muito cuidado, com muito estudo, para que não se diga que a gente está excluindo ou está dando um passo atrás, que é o que muita gente vem falando, né? Sem ter participado do processo junto com a gente. Os pais já entenderam isso, né? Os profissionais ainda não, mas os pais já entenderam, graças a Deus, né? Porque a gente sabe que a gente tem que dar um atendimento diferenciado e adequado para aqueles que não conseguem, de forma alguma, essa permanência e essa participação aí no ensino regular. Então, a gente já tem a LDB falando dessas questões, falando dos recursos de tecnologia assistiva, dos currículos e métodos e técnicas de aprendizagem, né? Não é nosso caso, mas ela também trata da questão da terminalidade específica e ela trata da questão do mercado de trabalho. Quem participou com a gente em escola especial, a gente trabalhou bastante isso, essa questão do mercado de trabalho, porque a gente tinha jovens e adultos que a gente conseguiu, de fato, depois colocar. Mas a LDB, ela preconiza isso, né? Na verdade, quando a gente fala da educação de modo geral, é preparar o estudante para a cidadania e mercado de trabalho. Isso é para todos, né? A LDB tem isso e ela reforça na questão da educação especial. Depois a gente teve a lei, em 2012, a lei Berenice Piana, 12.764, que é a lei do TEA, que trata o diretriz do atendimento do TEA especificamente, lá falava da questão da comprovada necessidade para os estudantes com TEA, né, e se precisar de um acompanhante especializado, não define quem é o acompanhante especializado, somente a LBI veio trazer mais ou menos a luz para o profissional de apoio, mas não para o acompanhante especializado. E a gente entende que pode ser o mediador, que é o nosso segundo cobertor curto, mas a gente vai caminhando nesse sentido para melhorar. E aí veio o decreto 8368, acho que logo na sequência, não sei se 2012 mesmo ou 2014, não me recordo, mas 8368, que ele estende as questões da educação e da saúde que estão na lei 12.764 para todas as pessoas com deficiência. Então, se tem a questão do acompanhante especializado, não é só para criança com TEA, é para todas as crianças com deficiência que, em caso de comprovada necessidade, necessitam. Quem comprova a necessidade, a gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente, somos nós, porque ele está dentro da escola regular, né? Não é o médico. E a lei vem agora cravar, né, determinando que a questão médica ou clínica é um adendo se a gente precisar, mas a definição do atendimento é pedagógico e não é clínico. Então, chega de doutora fulana de tal e doutor, né, ciclano de tal, dizer que a criança tem que ficar 5 horas e 5 minutos, eu não sei se vocês já pegaram, mas a gente já pegou um monte, que a criança tem que ficar 5 horas e 5 minutos na escola. Ora, a gente trabalha 5 horas, quer dizer, os outros 5 minutos a gente vai fechar a escola, ela vai ficar sozinha, a mãe que arrume o jeito
de abrir a escola e buscá-la, né? Onde já se viu o médico falar isso? O médico falar que tem que ter AE, tudo bem, até aí tudo bem, porque o AE tem que ter mesmo, né? Mas não é da competência dele também falar isso. Profissional de apoio, profissional especializado, exclusivo, e outras, psicopedagogo na escola. Então, acabou. Né? Eles vão continuar falando, mas a gente. E a mãe vai querer continuar esfregando na nossa cara o laudo, mas agora a lei veio, o decreto veio regulamentando todas essas leis, e aí diz para a gente que isso é caráter pedagógico e não clínico. Aí a gente tem a LBI, que trata da relação direta com esses 4 pilares. Ela fala, ela vem calcar, né, na nossa alma, né, a questão do acesso, da permanência, da participação e da aprendizagem. Ela vem definir os profissionais que são de apoio, os profissionais que são do ambiente familiar, que os pais querem enfiar dentro da escola. Né? Ela só não define a T, porque isso é uma questão da área da saúde, mas ela também não trata disso. Ela fala a primeira vez da questão do estudo de caso, e aí a gente parece que não deu importância, mas a gente também não tinha nada definido sobre esse estudo de caso, e a gente achava que era a nossa caracterização, que a gente aprendeu a fazer lá atrás, né? E que era também um documento de orientação do MEC, que bastava aquilo que a caracterização de estudo de caso, e não é. Hoje a gente tem também, mas é melhorado. Vamos dizer assim que o nosso estudo de caso está uma caracterização melhorada. E aí, em 2023, vem o parecer 50, que define, que traz definitivamente, né, o conceito do estudo de caso, o que é que tem que ter, quais são as partes desse estudo de caso, que fala do PAE e fala do PEI, e que esses 2 documentos precisam ser derivados do estudo de caso, né? E ele traz orientações específicas sobre o transtorno de espectro autista. O parecer 50, em 2023, antes de ser homologado, e vocês lembram que tinha a campanha lá, hashtag homologa Camilo, né? Ele trazia muito mais coisas a respeito do atendimento das crianças com TEA dentro da escola. Ele falava, inclusive, em relação ao ABA, né? E aí, quando ele foi homologado, algumas coisas permaneceram, outras não, mas coisas importantes permaneceram, principalmente com relação a essa questão da carteirada que o médico não pode dar, né? Do estudo de caso, do PEI e do PAE. E aí o decreto 12686, depois a gente corrige isso daqui, ele vem dizer definitivamente, né, o que é esse estudo de caso, quem faz, como se faz, quem participa, né, quem está junto, e aí vai derivar o PAE, o que é o PAE, que, pasmem, pela nossa formação, semana passada, até a gente ficou um pouco indignado, mas olhando sobre os objetivos do AE, a gente entende melhor, e o PEI. Pode passar, que acho que a gente vai agora tratar diretamente desses documentos e pontuar para vocês dentro da legislação. Então, vamos lá. O documento principal de tudo isso é o estudo de caso. Né? Desse estudo de caso vai derivar o PAE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, e depois o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. O Kleber vai fechar a porta, que apesar de estar muito calor aqui, a gente está... Mas o pessoal começou a sair para café aqui. E aí, gente, lembrando, tá? Só fazendo um parênteses. A gente não vai ter café amanhã, já foi, acho que no grupo. Então, quem quiser colaborar, trazer, né, alguma coisa para a gente fazer o nosso intervalinho, né, de 15 minutos amanhã, né, quiser trazer um café, um suco, uma bolacha, tá liberado, né? E acho que todo mundo sempre foi afeito, né, a isso, porque a gente foi informada que nem café teremos, né? Não entregado ainda o pó. Então, voltando aqui, fazendo a parte, porque o Kleber já fechou a porta, quem trouxe café hoje está lá tomando, vamos seguir. Então, a gente tem esse estudo de caso, que é um levantamento detalhado das necessidades, potencialidades e barreiras do estudante,
Ele é a base do planejamento, do atendimento do PAEE e do PEI. E quem faz é um conjunto de pessoas. Tá? Estudos de caso é feito pelo professor de sala regular, com a ajuda do professor do AE, com a ajuda do coordenador, com a ajuda da família, com a ajuda dos profissionais que atendem essa criança, seja na questão social ou de saúde, né, dos órgãos de proteção, e com os demais professores especialistas da escola. Tá? Então, ele é um documento robusto, ficou um documento grande também, bastante robusto, e dele vai derivar esses outros 2 documentos. Né? E todo mundo participa nessa construção. Então, ele tem uma primeira parte que traz a identificação do aluno, a vida do aluno dentro da escola, a participação da família, né, de como que é a participação da família nesse documento, né, e da questão dos profissionais. E aí ele vai definir tudo que é necessário para o plano de atendimento educacional especializado. Esse estudo de caso, como eu falei para vocês, já veio desde 2015, no artigo 28, inciso 7º da LBI, que ele já toca no estudo de caso. O parecer 50, no item 6 do parecer 50, ele está focado na questão da aprendizagem. Então, ele fala que o estudo de caso ele oferece uma nova perspectiva sobre as práticas pedagógicas escolares. E ele se apresenta como um requisito essencial para orientar as iniciativas e apoiar o planejamento, e que ele descreve o contexto educacional do estudante, abordando suas habilidades, preferências, desejos e outros aspectos relacionados ao seu cotidiano escolar. A coleta de dados para a descrição do caso pode ser realizada por meio de observação direta, entrevista, diálogo com a família, análise de documentos e pareceres pedagógicos. Então, vamos lá. Se a gente falou que a gente tinha 30 dias para começar o atendimento de contraturno escolar, isso aqui muda tudo. Tá? Muda tudo porque a gente não constrói um estudo de caso, e ainda mais porque a gente está trabalhando essa semana de formação com vocês, com os coordenadores, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, para fazer o estudo de caso em uma semana. Né? Nesse sentido, a lei ela é de dezembro, né, que traz definitivamente essa questão do estudo de caso. A lei é de dezembro e ela é silente com relação ao período que ela tem que ser aplicada. Então, a gente vai usar o que tem na Constituição Federal, que fala da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, quanto tempo é razoável para a gente construir um estudo de caso com a participação dos profissionais do AE? Os 30 dias que está dizendo lá no plano, na portaria do AE, talvez para o ano que vem possa ser 30 dias. Mas para esse ano que a gente está instituindo, né, a gente tem um prazo aí razoável de mais um mês aí, né, para a gente construir esse plano. Por isso que a gente falou a todo momento, e a Mari mandou, acho que lá no grupo, né, do Informes, que nesse momento, gente, é continuar. Está todo mundo querendo ir para o conforto da sua sala atender, que é mais cômodo, mas a gente, nesse momento, não vai ter comodidade nenhuma, porque a gente vai estar participando diretamente da construção desse estudo de caso, e para isso a gente não pode atender. É humanamente impossível eu ter que fazer estudo de caso e PAEE para todos os alunos. Né? O parecer 50, nesse aspecto, ele traz como que deve ser feito, e o nosso formulário padrão, nosso instrumental, está dentro do que o parecer 50 indica, né? E a partir da proposição desse estudo de caso, a gente vai desenhar o PAEE e o PEI. E vamos lá. Aonde tem essa questão que a gente ficou surpreso com relação ao PAEE? Até então, gente, a gente entendia que o PIA deveria ser um instrumento somente para o atendimento lá no contraturno escolar. Né? E que o PAEE e PIA se confundiam um pouco na sua essência.
E aí, na formação, a formadora, que é, inclusive, autora da legislação, ela falou que se a gente tem 50 crianças com deficiência na escola, logo a gente tem que ter 50 estudos de casos, porque não se trata mais daquela questão da caracterização, se eu acho ou não acho que ele vai para o AE de contraturno. Não. Ele tem essa questão da deficiência, do laudo, e a gente tem essa questão da investigação, a gente vai fazer estudos de caso para todos. Se eu tenho 50, são 50 estudos de casos. E aí a gente pensou, bom, então do estudo de caso, a gente vai ver quem vai para o AE para contraturno e a gente vai fazer o PAE para esses que vão. Não. A gente tem 50 alunos para estudos de caso, a gente tem 50 PAEs. A gente vai ter que fazer PAE para todos os alunos do período que tem que vão ser feitos os estudos de caso. Tá? Aí eu até fiz esse questionamento lá, falei assim, mas se o atendimento do AE ele é facultativo, não é obrigatório, por que eu tenho que ter o plano de atendimento educacional especializado para todos? E aí vem, né, junto com o decreto, né, tanto no artigo 12 quanto no artigo 6, ele vem dizendo que o PAE é um documento que organiza o planejamento do AE, e se a gente está dizendo que o AE ocorre em toda a escola, né, em todos os momentos, então a gente precisa ter esse plano definindo quais são as necessidades da criança enquanto ela está no ambiente de sala de aula. O PAE define objetivos, estratégias, recursos e formas de avaliação. Tem um planejamento de ensino colaborativo. Planeja também o atendimento da sala de recursos multifuncional, que é de contraturno, né? E ele contribui também para a elaboração do PEI. Então, se a gente está dizendo que o objetivo do AE é qualificar as condições de acesso da criança na sala de aula, é identificar esse público que precisa desse atendimento noturno escolar em relação às adaptações de sala de aula ou da escola como um todo, que é desenvolver e organizar recursos pedagógicos para que ele tenha permanência na escola, é sistematizar o trabalho, né, com os profissionais da área da educação, assim como com os outros demais profissionais, né,
Aí, então voltando, né? Voltamos? Voltando. Tá. Então vamos lá, continuar agora. Eu não tinha visto as mensagens, né, da pessoa que entrou. Eu estava achando que, falei assim, nossa, será que eu estou falando alguma besteira ali? Aí quando eu fui olhar melhor, gente, nada a ver, né? Bom, enfim, vamos continuar. Deixa eu pegar aqui meu rol de legislação. Então, a gente estava falando do PAE. Então, gente, agora, o estudo de caso, a gente tem que fazer, se a gente tem 50 alunos, 70 alunos na escola, a gente vai fazer 50, 70, 100 estudos de caso, isso cada um no seu turno, né, de alunos, e 50 PAEs, porque é o PAE que vai definir como que é a necessidade dessa criança dentro da escola, no período que ela está estudando. O atendimento de contraturno, ele é totalmente diferente do que a gente pensava em termos de plano de atendimento do AE. Né? O AE, ele é uma modalidade que engloba a escola como todo e essa criança dentro da escola como todo. Ele não é somente o serviço de atendimento de contraturno do aluno. Né? Então, por isso que a gente vai ter que fazer, o pessoal do turno vai ter que ajudar no estudo de caso e fazer o PAE para todas as crianças. Dentro desse PAE, vai ter o momento que vocês vão indicar se essa criança é para atendimento de contraturno ou não. Né? Então, se as adaptações que ela precisa, elas podem ser feitas dentro do contexto de sala de aula ou do período que ela estuda, e ela fica bem, ela não tem necessidade do AEE. Então, vai ter lá, dentro desse PAE, a indicação se ela deve ir ou não. E aí, isso sempre foi assim, essa questão da gente identificar se a criança precisa ou não, né? Só que agora a gente tem um documento robusto de estudo de caso, um documento robusto de PAE, até para dizer para a família, que a gente sabe que tem família que tem aquele preciosismo, né? Ou até mesmo professor de sala regular, que acha que é porque tem deficiência, tem laudo, tem que fazer a AE de contraturno escolar. Né? E não necessariamente. Então, a gente tem no documento, 2 documentos extremamente robustos, que é o estudo de caso e o PAE, vai ter mais fortalecimento para dizer se essa criança precisa ou não do contraturno escolar. E aí a gente está amparado no parecer 50, de novo, no item 6, que fala da aprendizagem, e no artigo 12 do decreto 12.686, que fala que é obrigatória a realização individualizado de natureza pedagógica com atualização contínua, como PAE e o PEI, que derive do estudo de caso. Então, o PAE é obrigatório para todas as crianças das quais foram feitos estudos de caso. Fanny, fazer estudo de caso e PAE, isso, Fanny. O estudo de caso é do professor de sala noturno. O estudo de caso é do professor de sala de aula, em parceria com o professor do AE e com o coordenador pedagógico. Por isso que a gente também está a semana inteira com os coordenadores aqui, para falar do estudo de caso, da participação deles e da responsabilidade que eles têm em relação a isso. Aí você vai me perguntar como que a gente faz o estudo de caso, o PAE, e faz o atendimento de contraturno. É isso que a gente está tentando dizer. Por isso que a gente não iniciou ainda atendimento de contraturno, porque quem vai indicar o contraturno é o que vai estar descrito no PAE, para a gente pegar as crianças e chamarem as famílias e avaliar o que ela precisa de contraturno escolar. E porque, nesse momento, a gente tem que estar debruçado junto com os professores no estudo de caso. Por isso que a Mari colocou lá no grupo, nesse primeiro momento, observa essa criança em todos os aspectos, para que quando chegar o documento de estudo de caso, está muito mais fácil para a gente ir lá preenchendo e ajudando o professor. Tá? E para depois a gente construir o nosso plano educacional individualizado. Cada professor vai fazer a documentação das crianças do turno, então? Sim, o PAE é do turno, com a indicação para contraturno. A partir do momento que você fez a indicação para o contraturno, aí vai ter lá o antigo PIA, né, com avaliação,
e aí o professor do contraturno que vai fazer a avaliação e dar continuidade ao trabalho de atendimento, tá? Então, tenho 40 alunos, tenho que fazer estudo de caso e PAE de todos, é isso? É isso, gente. Isso também nos causou extrema surpresa. Diligência os atendimentos na sala de cursos. É verdade. Estão me ouvindo agora? Voltou? Beleza? Coloca a apresentação, a gente vai colocar a apresentação. Beleza? E a gente vai continuando, né? O Everton falou assim, então, com esses instrumentos, a gente pode diminuir o atendimento na sala de recursos? Exatamente, pode acontecer sim. A gente tem um documento extremamente pautado na necessidade da criança, a adaptação que ela precisa no período escolar dela, e aí não faz sentido ela ir para o AE só para cumprir tabela. Então, realmente, aí vai ser a indicação no próprio PAEE, que a necessidade educacional dessa criança ela está sendo resolvida ou analisada e sendo feitas as adaptações necessárias de currículo, de materiais, dentro do período que ela estuda, porque é isso que ela precisa. Ela precisa ter condições de estar para ter a permanência, participação e aprendizagem. Então, pode sim até reduzir os atendimentos de contraturno, né? Porque se a gente tem esse documento bem elaborado, um conversando com o outro,
bastante alinhados, pode acontecer, sim, da gente diminuir os encaminhamentos para contraturno escolar. E aí vamos voltar lá. Se a gente tem 40, tem que fazer dos 40? Foi uma questão que eu tinha perguntado lá na própria formação. Uma vez que a gente sabe que o AE, porque o entendimento nosso é que a gente ia fazer PAE só para quem ia para contraturno escolar, né? Então, a pergunta foi, uma vez que a gente sabe que o atendimento de AE em sala de recurso, em contraturno escolar, ele é facultativo e não é obrigatório, por que eu deveria, então, se eu tenho 40 alunos, ter 40 PAEs? Eu vou fazer só PAE do aquele aluno que eu vou fazer o atendimento. E aí e aí, ao mesmo tempo, eu perguntei para os demais municípios se eles estavam fazendo diferente, se eles já estavam dentro dessa concepção de que o PAE é para todo mundo. Então, pessoal, fique esperto. Quem está em outros municípios estava nessa formação, hoje tem essa informação de que realmente o PAE é para todos os alunos, que é ele quem vai definir o atendimento da criança. Agora vamos atender quem realmente precisa. Exatamente, Everton. Acredito que desta maneira vamos conhecer mais a fundo as reais necessidades dos alunos, enxergar a escola como um todo. Perfeito, Cláudia. É isso mesmo. Só que é o seguinte também, vamos ter bem claro aqui que a gente tem que ter um instrumento coeso, né? O estudo de caso e o PAE, e verídico. Não adianta a gente querer inventar, essa criança não vai para atendimento de contraturno, sendo que o estudo de caso apontou que ela precisa, tá? E nem se ressignificar, agora eu vou ressignificar a minha profissão desta forma. Não é isso, tá? A gente não vai ressignificar a nossa profissão. A gente vai ressignificar o atendimento necessário ao aluno, porque a gente também vai responder juridicamente caso a gente faça uma indicação que não está de acordo com o estudo de caso e nem com as observações e contribuições da família e dos profissionais, embora eles são uma parte, mas se eles derem contribuições dos profissionais da área de saúde, vão fazer todo sentido também para a elaboração de estudos de caso e para o PAE. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, mas em tese é isso. Se eu tenho estudo de caso bem feito, com PAE bem feito, que eu dou mais atendimento com mais qualidade ao aluno dentro da escola, no momento que ele precisa assegurar a permanência, a participação e a aprendizagem dele, de repente, as adaptações que eu faço lá para a sala de aula, junto com o professor de sala, são suficientes a ponto dele não precisar do ensino de contraturno. Exemplo, alunos com baixa visão, que a gente já tinha falado lá no comecinho. Se eu falo baixa visão, eu faço uma adaptação de mobiliário, de espaço, de luminosidade, de cor de letra, né? De tamanho de letra, de tamanho de pauta ampliada no caderno, eu não preciso que esse aluno vá para o AE. Né? Ele já tem tudo que ele necessita que impedir a aprendizagem dele resolvida, ou teoricamente, né, deveria estar resolvida, dentro de sala de aula. Para que eu vou indicar ele só pela questão da baixa visão? Né? Para ensinar, além do plano inclinado, ensinar a usar o caderno de pauta, as cores que contrastam, eu faço tudo isso ali no momento da sala de aula. Então, não tem indicação para a questão do contraturno de AE. A mesma coisa na questão da comunicação alternativa para crianças com paralisia cerebral, as crianças mesmo com TEA que não falam. Se a dificuldade dela é de acessar a comunicação, se fazer entender e entender, né, o contexto do período que ela está estudando, eu faço as adaptações adequadas para ela em termos de comunicação alternativa, o que eu posso sugerir se ele vai para um momento para o contraturno? Que o professor de contraturno faça as adaptações, o professor do turno aplique a junta com o professor, e na hora que estiver tudo ok, de repente ele nem precisa mais de contraturno, ou talvez ele nem precise ir no primeiro momento para o contraturno. Tá? Então, o PAE é para todos, sim, e essa é a novidade
que também nos pegou de surpresa e pegou todo mundo dos outros municípios de surpresa. E quando não tem professor nos 2 períodos, o trabalho fica quebrado. Exatamente. Fica quebrado em termos do PAE, né? Se a gente está num período, a gente faz o trabalho, faz tudo de casa, faz o PAE, quem vai fazer o período inverso se não tem o professor? Então, é um outro problema sério que a gente vai ter que tentar minimizar, tá? Tentar resolver de outras maneiras. Até assim, que a gente poderia usar até o estudo de caso o aluno não fosse atendido em contraturno, né? E aí a gente vai ter, nesses casos, né, que só tem professor num turno, a gente vai ter que intensificar na questão do estudo de caso e no PEI, né? Que o PEI também, para os alunos que precisam, vai ser obrigatório, tá? Então, vamos lá. Tem mais alguma coisa? Mesmo processo agora, investigação de mesmo processo para investigação de deficiência. Outra coisa, a gente não vai falar mais hipótese, tá? Por quê? Porque a gente tem que estar alinhado com tudo que é de moderno e tudo que estão fazendo. E assim, o termo de hipótese nosso, todo mundo sabe que ele foi uma questão de vanguarda. Nenhum município nunca fez e nem atendia crianças sem o laudo. A gente sabe de um monte de município aí que só atende com laudo, assim como o Estado. Quem trabalhou no Estado com sala de recursos sabe que o Estado só atende aluno laudado. E aí, com toda a legislação e outra, e desde o início sempre se foi falado, até mesmo dentro da política de 2008, sempre se foi falado que o atendimento nosso educacional, a gente trabalha para a perspectiva da necessidade do aluno, né? E aí a gente criou o termo de hipótese para garantir minimamente que essas crianças, além de não ter o laudo, a gente incentive a família a ir atrás, porque o laudo, em termos pedagógicos, ele não vai fazer tanta diferença, mas vai fazer diferença na vida dessa criança para vários outros diversos benefícios e direitos que essa criança venha a ter. E também algumas questões ali do laudo até pode clarear o nosso trabalho, né, dentro de uma perspectiva de que agora eu vou pesquisar. Além daquilo que eu imaginava, apareceu outra coisa. E agora eu vou pesquisar melhor de como eu vou atender a demanda dessa criança frente a essa condição que foi apresentada no laudo. Mas a gente nunca trabalhou nessa perspectiva e vai continuar não trabalhando. E aí a gente para de falar hipótese, porque o Estado, desde o ano passado, caiu em si que ele precisa atender sem laudo, e no próprio sistema deles, eles colocam lá investigação para deficiência. Então, a partir desse momento que o próprio Estado identifica que o atendimento é pedagógico, então ele traz esse conceito de que a gente está numa investigação para deficiência, e aí a gente pode, dentro do estudo de caso, do PAE, continuar identificando que essa criança tem uma condição, sim, que dentro da perspectiva pedagógica pode ser que essa criança esteja transitando por um TEA ou por uma deficiência intelectual. As outras deficiências são mais óbvias, né? Mais alguma coisa? E aí até essa questão de GED para sede. E aí também, o que o Kleber lembrou aqui, essa questão de depois de migração de GED para sede. A gente só não sabe ainda se o Estado vai garantir a segunda matrícula, né? Porque uma vez que ele identificou que a criança em investigação também tem direito a ser atendida, ele vai ter que liberar na questão de censo escolar para a segunda matrícula, né? E me parece que isso só ocorre dentro do estado de São Paulo. Tem outros estados aí que isso é extremamente tranquilo, que já existe a segunda matrícula para as crianças que não têm laudo diagnóstico, tá? Então, vamos lá. Eu acho que deu para dar essa clareada de entender que a gente tem um documento base, que é o estudo de caso, que tem que ser muito bem elaborado. Quem elabora? Professor de sala, com participação do AE, dos professores especialistas, da família, do coordenador, a observação, né, e o alinhamento ali do coordenador pedagógico, né, e, quando necessário, dos atendimentos clínicos, se houver, né. O PAE vai fazer para todos os alunos ali do turno. A gente vai dar um tempo nesse primeiro momento, né, para que... Eu dividi em duas partes, né? O PAE
colaborativa e a parte de sala de recursos. O PAE, ele vai ter um primeiro momento ali que vai fazer toda a identificação da necessidade da criança. A criança que permanece, que não tem indicação para o AE no contraturno, vai continuar tendo ali o ensino colaborativo. E aí, quando é identificada a necessidade dela ser indicada para contraturno, vai continuar esse PAE com o planejamento do professor de contraturno. Então, vai ser na sala de recursos. Então, vai ser um documento único, tá? O PAE identificando as necessidades que essa criança tenha para acesso à permanência. Acesso a gente já tem. Permanência, participação e aprendizagem, no âmbito da escola de modo geral, com indicação para AE ou não, e independente da indicação do AE ou não, ela continua tendo o acompanhamento do colaborativo nosso. Tá? E tendo indicação para o AE na sala de recursos, no contraturno escolar, esse documento é um documento vivo que continua sendo elaborado aí agora pela identificação da necessidade que impede o acesso dele na aprendizagem pelo professor de contraturno com as atividades elaboradas pelo professor de contraturno. Aí vai ter o planinho, como já tinha no PIA, o cronograma de horário, né, o levantamento dos objetivos que vão ser traçados para atendimento dessa criança e as necessidades que ela tem. Tá? Bom, encerramos o PAE, aí vem o PEI. O PEI é um documento educacional, né, é um plano educacional individualizado, é um documento que organiza o planejamento pedagógico individualizado do estudante, a necessidade que ele tem. A gente mudou um pouco, e aí vamos de novo fazer a meia-culpa, porque os documentos de PEI que a gente vinha apresentando ao longo dos anos aí, nunca trouxe uma definição mais exata do que seria esse plano para as crianças e o que deveria conter. E aí a gente também tomava muita bordoada aí de Ministério Público, né? Porque nesse plano, além da habilidade, né, da criança, a potencialidade que ela tem para aquilo que ela precisa alcançar, e é o que vai ser trabalhado pelo professor, vai ter agora a indicação dos apoios. E esse é uma coisa bacana, porém também pode ser uma faca de dois gumes no coração direto do professor de sala comum. Por quê? Como a gente vem falando, que a construção desses documentos tem que estar alinhados, consolidados, para chegar nesse PEI e na necessidade da criança e falar, olha, essa criança precisa de um professor mediador de aprendizagem, porém não é o tempo todo que ela precisa. Ela vai precisar nos momentos da aula de matemática que ela tem mais dificuldade, um exemplo, né? E a aula de matemática eu tenho tantas vezes na semana em tais horários. Então, é ali, nesse PEI, que eu vou colocar. Então, ele precisa, sim, do apoio de um professor mediador, especificamente neste momento, né, para essas atividades, por esse tempo. Até para ficar mais fácil a definição aí do cronograma do atendimento do professor mediador de aprendizagem dentro do âmbito escolar. Ou então, o professor vai poder falar assim, realmente, essa criança precisa de um apoio especializado, que é o que está na legislação, né? Que é um profissional agora que vai ter que ser certificado. A gente não consegue certificar o estagiário de pedagogia, porque ele vai embora. Então, a gente vai ter que, junto com a secretaria, né, com o nosso secretário, Toste, com a secretária executiva, Alessandra, né? A gente vai ter que definir caminhos para verificar, junto com a Secretaria de Administração, como que a gente vai viabilizar a oferta de mais profissionais, né? Porque a partir do momento que a lei ela dá essa abrangência e outra, além da lei dessa abrangência, a promotoria e a defensoria, ela já nos cobra de estar no PEI esse tipo de encaminhamento. Então, é um caminho sem volta, é legal, né? É, inclusive, pautado no ordenamento legal. Então, o professor vai poder indicar, não, essa criança precisa do apoio de um profissional o tempo todo. Para eu conseguir que ele tenha um rendimento pedagógico dentro dessa sala, eu preciso que ele tenha um apoio o tempo todo. Então, ele vai colocar lá no PEI. Então, ele precisa do profissional de apoio, né, por todo o tempo em sala de aula.
Só que tem uma coisa, gente, ele vai poder fazer isso? Vai, só que ele tem que ser coerente, tá? E nós, enquanto professores, sabemos as dificuldades que a gente tem enquanto serviço público, e os coordenadores também, a gente vai ter que fazer com coerência. Se a criança precisa, tudo bem, vai ser indicado, porque a gente vai responder se a gente omitir. Mas se o professor, que é essa parte está muito focada aí, muito voltada para o professor de sala regular. Se o professor de sala regular falar que a criança precisa de acompanhamento o tempo todo, porque ele não dá conta, porque ele não está nem aí para o atendimento da criança, ele também vai responder. Porque se todos os outros documentos vêm caminhando para dizer que essa criança ou precisa de apoio intermitente ou ele nem precisa de apoio, e lá no PEI o professor ele passa por cima de todo o trabalho que já foi desenvolvido aí nos documentos e falar, não, ele precisa de apoio, ele também vai responder pelo excesso. E se ele não quiser, se ele quiser ser o isentão, porque a gente tem um monte de professor também que é isentão, então eu nem vou falar nada, já que eu vou responder, é melhor eu nem falar nada, deixa do jeito que está. Ele também vai responder por omissão. Se todos os documentos vierem identificando que essa criança precisa de apoio, e lá no PEI ele não indicou qual é o tipo de apoio, ele também vai responder por omissão. Mas vai responder quando? Gente, é uma loteria. A gente tem mãe que vai na escola hoje, conversa com o coordenador, conversa com vocês, faz um acordo lá, olha, a criança realmente não tem necessidade, não, ela não consegue ficar, ela não suporta ficar às 5 horas na escola, por questões de barulho, por questão de hipersensibilidade, por falta de comunicação, por um monte de coisas ali, porque é uma criança nova na escola, acabou de sair do pré, veio para o primeiro ano no movimento de uma unidade pequena para uma unidade maior, e aí a coordenação consegue fazer o convencimento com a família, né, de uma redução ali de horário, que agora vai poder estar lá registrado no PEI, se tiver registrado no PEI com a anuência da família, nem o juiz vai quebrar esse acordo, né? Mas até então a gente não tinha isso. E aí ela concordou tudo, ela assinou todos os documentos, ela vira as costas e vai lá no Ministério Público. E aí o Ministério Público vem em cima da gente. Se está tudo isso documentado, desde o estudo de caso, no PAEI, no PEI, o Ministério Público não vai ter que falar para ela, olha, sinto muito, mas a senhora concordou, né? Está tudo aqui dizendo que realmente essa criança precisa dessa adaptação de horário, né? E a escola está coberta de razão e coberta dentro da legislação. E aí que é onde a gente vai pegar se o estudo de caso estiver enfraquecido, se o PAE estiver fraco e se o PEI estiver mais fraco ainda. É quando menos espera aquela mãe que assinou com vocês tudo lindo, maravilhoso que vocês vão fazer para o filho dela, mas ela não queria ali naquele momento falar, não, eu não concordo, e ela sai, ela vira as costas e vai procurar um Ministério Público, né, uma Defensoria Pública ou um vereador, isso, se a gente não tiver tudo bem descrito, isso cai por terra. Tá? E aí é onde vai aparecer se o professor pecou pela omissão ou se ele pecou pelo excesso. Tá? E a gente não sabe, é o que eu falo, isso é uma loteria. Aconteceu recentemente. Estava tudo ok, a mãe, né? Lindo, maravilhoso, assinei, virou as costas, foi reclamar e voltou tudo atrás, né? Que também não deveria, mas tudo bem, vamos virar a página. Mas a gente, né? É assim que as coisas funcionam, né? Ou eu estou criando coisa da minha cabeça, né? Gente, se vai chamar os professores adjuntos do último concurso? Não sei, gente, não sei. Essa é outra questão. Então, vamos lá. O PEI também, ele aparece no parecer 50, né? No item 6, quando ele fala que o PEI e o PAE é derivado do estudo de caso. Ele aparece no artigo 12 do decreto 12686, porque é obrigatória a realização desses dois documentos. No artigo 12 ele fala isso, né? No parágrafo 1º do artigo 12 ele fala que a institucionalização do PAE e do PEI compõe o projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino, né? Que o PAE e o PEI têm a finalidade de orientar o trabalho a ser desenvolvido na sala comum, o trabalho desenvolvido no âmbito do AE,
as atividades colaborativas no estabelecimento de ensino. E aí, quem odiava o nome colaborativo está aqui no decreto. A gente nunca fez nada da nossa cabeça achando que não, vamos inventar um negócio. Não, a gente sempre estudou muito. Quando a gente já falava lá do de colaborativo, gente, o Estado já tinha feito de uma outra maneira que não é parecida com a nossa, mas também está de longe de ser a certa que está dentro aqui, alinhada com o decreto, tá? E agora vem, de fato, a questão das atividades colaborativas, né? E as ações de articulação intersetorial. O professor Boa, ele faz colaborativo, não tem mais professores. E o que o Kleber está falando, até mesmo no Estado, mudou esse ano. É o professor do AE que faz colaborativo. Antigamente tinha 2 lá no Estado, né? Com a legislação, eles, óbvio, né? Quando lhe cai bem e interessa, eles vão seguir a legislação. Quando não, né? Eles fazem do jeito deles. Bom, e na nossa portaria também a gente já falava do ensino colaborativo, que era mais ou menos esse aspecto. Só que a gente não tinha a institucionalização do PAE. Agora a gente tem a institucionalização do PAE dentro desse ensino colaborativo que vai dar sequência, tá? Surpresa para todo mundo? Surpresa para todo mundo, inclusive para a gente. Para mim, inclusive lá na hora que eu perguntei, eu falei, dei um baile lá também na professora, porque eu trouxe todo o alinhamento e ordenamento jurídico da questão do atendimento do AE e para quem era feito o plano, né? E aí ela titubeou também, disse que ela, na hora do almoço, ela dava uma garfada e olhava a legislação, dava uma garfada e olhava a legislação, para trazer no período da tarde para a gente realmente onde que está pautado. E realmente, se a gente pegar o artigo 12 e o artigo 5º, deixa eu ver, e o artigo que fala do artigo 6º, que fala do objetivo e da finalidade do AE, a gente vai ver que o AE ele está todo focado no atendimento do aluno no horário dele, e não no contraturno. Contraturno vamos dizer assim, é necessário sim, mas tem um vídeo do Luciano Lacerda rodando aí, se vocês quiserem assistir, ele faz altas críticas à questão desse AE de contraturno, né? Mas críticas, não é ainda, né? Mas isso de repente pode virar um estudo, mas o AE está todo focado realmente na garantia de participação, de permanência, participação e aprendizagem do aluno na escola. Então, se é na escola, principalmente no turno e no atendimento necessário de contraturno, tá? Bom, entendido tudo isso, vamos partir agora para o próximo slide. Esse já... Tá. Bom, acho que a gente já venceu isso do colaborativo, né? Que é o atendimento noturno que o aluno estuda, que tem esse caráter aí de fazer a orientação pedagógica, da elaboração de estratégias acessíveis, né? Auxiliar o professor, adaptação das atividades, eliminação de barreiras, né? E garantir a inclusão efetiva no ensino regular. Na nossa portaria, a gente fala do contraturno no artigo 7º, no inciso 4, na linha A. No documento da 12686, fala no artigo 12, no parágrafo 2º, inciso 3, que fala do atendimento colaborativo. Então, assim, existe um ordenamento jurídico, tá? A gente não faz portaria da nossa cabeça. Quem acha que a gente levanta de manhã e fala, vamos fazer uma portaria para o AE hoje? A gente até levanta de manhã e fala, vamos fazer uma portaria para o AE hoje. Mas a gente pega a Constituição, pega a LDB, pega a resolução número 2, a resolução número 4, né? A gente vai pegando todos os documentos e para fazer essa portaria também, mesmo ainda não, até mesmo depois quando saiu, porque foi dia 8 de dezembro que saiu o decreto 12733, que alterou alguns artigos lá do 12686, foi onde a gente sentou para terminar a portaria do AE, para deixar tudo em consonância. A gente não faz a portaria porque a gente acha, a gente quer ferrar o professor do AE lá, então vamos dar um monte de atribuição para ele nessa portaria. Não, gente, nunca foi assim, tá?
Então, a gente segue um ordenamento jurídico e o principal de todos é a Constituição. Abaixo da Constituição, que é a nossa Carta Magna, vem a LDB. Abaixo da LDB vem os documentos estaduais, né, as resoluções federais, né, os documentos estaduais. E abaixo disso tudo vem a nossa deliberação enquanto portaria, que tem que conversar com todos esses documentos. Então, quando a gente falava de colaborativo, gente, não era da nossa cabeça só, né? Era todo um ordenamento jurídico já que já vinha. Então, quem não gostava do nome vai ter que engolir o nome lá abaixo agora. Voltamos, né? Então, vamos lá. Olha lá, outro questionamento, que no papel é tudo muito lindo. Olha, gente, por isso que eu falo. Do papel é tudo muito lindo e a gente tem que fazer valer o que está no papel. Não é verdade? Primeiro, esse decreto, gente, apesar de trazer essas questões que talvez aparentemente vai nos dar um pouco mais de trabalho para a gente, nesse documento diz agora, de fato, que vocês têm o poder de dizer quem precisa, né? No Guimarães tem tantos alunos e só 2 estagiários, ou 2 mediadores, sei lá. No Celso Saramago tem 150 alunos e também padece do mesmo. Se eu for dizer para vocês, a gente tem 181 escolas, contando com 31 parceiras, então a gente tem 150 escolas, né? Unidades próprias. Se eu falar para vocês, a gente é só o Guimarães, e só o Céu, e só o Zilda, e só não sei qual que está com problema, além de eu estar mentindo, eu ia estar super tranquila. Eu ia estar feliz da vida que seriam só essas escolas. As 180 escolas, as 150 escolas, têm a mesma dificuldade. E agora a gente tem na mão um documento que nos dá o poder de dizer, olha, está aqui, eu o avaliei, né? Junto com tudo que vocês mandaram do documento, junto com a família que é maior interessada, né? A minha avaliação de especialista, a avaliação do professor de sala, que não menos especialista, porque ele é um generalista e ele sabe de tudo, né? A gente sabe de uma parte, ele sabe de tudo, porque ele é generalista. E está aqui um colegiado de pessoas que está dizendo que esta criança precisa deste atendimento. Está aqui. A gente cria demanda e, com demanda, a gente vai discutir. Né? Porque até agora ficou muito naquela coisa de mandar e-mail, manda para a Graça manda para mim, né? Manda e-mail, protocolo digital. Né? Manda na educação infantil é carga suplementar, na creche é carga suplementar, no infantil, no Jardim Pré, módulo, a Graça manda para a gente faz uma avaliação meio que, e vou dizer que é equivocada, porque a gente não tem isso, porque não compete a nós ter isso documentado, né? Compete à escola documentar, e aí a gente vai no achismo. Eu tenho 10 crianças lá, 20 crianças, né? No período da manhã, lá no Guimarães Rosa, 21 crianças, vai para fazer conta exata. 21 dividido por 3, 7. Então manda 7 estagiários para lá, que acho que 7 é uma conta boa, que dá pelo menos um para cada 3 crianças. Que sentido isso tem? Né? Que documento, que base legal isso tem? Agora, a gente tem uma base legal que a gente tem que fazer funcionar, e por isso que eu falo, informação liberta, né? E informação te dá munição e argumento para discutir. Falar no vazio, que a gente tem um monte de coisa, e não tem funcionário, é muito fácil, né? Agora a gente tem o poder, a partir dessa legislação,
a gente tem o poder de dizer quem precisa, quem não precisa, com consciência, né? Com coesão, com alinhamento de todos os documentos, para a gente poder brigar pelo profissional que está dizendo ali, que foi elencado pela escola, que o aluno necessita. Tá? Então, vamos lá. O pessoal está mandando beber água. Né? Gente, não tem profissional suficiente na rede. A gente concorda, gente. Ninguém aqui está dizendo que tem. Ninguém aqui está dizendo que por conta agora disso daqui vai cair, vai chover profissional. Mas aqui é um documento. Se a gente pensa, gente, se a gente tem apenas demanda de boca, ninguém vai levar a gente a sério. Falar pode impactar, eu dizer, que eu perguntei para a coordenadora do Céu Saramago semana passada, quantos alunos tinha no céu. E ela falou o número de 162. 162. E a Mari está confirmando, é verdade, tem 162, né? 162 alunos, né? Impacta. Eu tenho 162 alunos e só 6 estagiários. Claro que impacta. O que eu vou fazer com essa informação? Gente, se eu não mapeio, eu tenho que mapear, eu tenho que documentar, eu tenho que pegar a lei fala assim, assim, então eu vou ali na vírgula na lei e vou escrever onde está a lei e o que a lei diz que tem que ter. Olha lá, voltamos. Então, vocês entenderam, gente? Entenderam a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos a partir de agora? E uma responsabilidade boa, gente. Não vamos pensar que pode ser mais pesado, sim, mas é uma responsabilidade boa. Porque a partir de agora a gente vai criar demanda. E aí, depois disso criado, a gente vai bater na porta e falar: é isso. E nada diferente disso, porque está tudo pautado na legislação. Agora é com os senhores. Né? Então, vamos lá. Próximo. Próximo slide. Eu acho que a gente esgotou um pouco da questão da sala de recursos já, né? A gente falou bastante disso, que o atendimento do AE não se restringe à sala de recursos, né? Somente ao contrator escolar. A gente falou agora da nova, né, legislação que a gente vai ter que seguir, dos novos documentos. Então, era importante fazer essa parte. A gente ia fazer a formação em 2 dias, só que em 2 dias ia ficar muito pesado, né, para vocês, para nós também, mas para vocês mais. Imagina vir 2 dias aqui, todo mundo já reclama do valor de estacionamento, né, e a gente tem que ter consciência disso, né. Então, a gente resolveu fazer online para eliminar essa parte da legislação, e a partir de amanhã virão os grupos, né? Manhã e tarde, acho que foi dividido em 3 grupos, para a gente poder fazer a parte prática, né, desses documentos e a última revisão, porque eu acho que vocês fazem parte do processo. Não adianta a gente trazer um documento também pronto, fechado, sem a opinião de vocês, né? Então, os documentos que nós tivemos até aqui, todas as vezes foi sentado com o grupo e o grupo discutiu. Né? Se ficou bom ou ruim, todo mundo acertou e todo mundo errou, porque a gente sempre teve esse olhar mais democrático. Dessa vez, como a gente precisava correr, a gente fez o documento, vamos botar em prática amanhã, na parte, né, prática, e se tiver alguma correção para fazer, a gente já vai fazendo, né,
Voltamos. Então, vamos lá. É isso aí. O Everton falou que esse serviço pedagógico vai fazer parte da rede de apoio e não somente um serviço solitário para auxiliar as famílias e alunos. Realmente, o professor da ITBL é muito solitário. Agora é o momento dele se expor dentro da escola, né? Eu sei que vocês já fazem, que tem muito professor de AE aí que vive, né, apagando incêndio, só que agora a gente vai pegar um incêndio um pouco mais qualificado com a legislação por trás, tá? E a partir de amanhã, então, a gente vai ficar gravado, sim. A partir de amanhã, a gente vai fazer aí o piloto aí dos instrumentais, tá bom? Então, a gente aguarda vocês. Tá aí o link para a lista de presença. E aí, a partir de amanhã, a gente está com os grupinhos aí. Quem, reforçando a questão do lanche, né, do café, né? Quem sentir a vontade para trazer, a gente vai gostar. E outra coisa que eu não falei nem de manhã nem à tarde, eu estou lendo aqui agora, a gente tem uma outra legislação que a gente vai ter que dar uma atenção bastante, que é a 18182, que é uma legislação estadual, que fala sobre as questões sensoriais, a seletividade alimentar, né? E as questões de sinais sonoros na escola. Mas aí a gente vai poder falar ao longo das formações do AE. Um beijo, pessoal. Fica com Deus. Até amanhã.